Boa tarde, pessoal da turma 59, que é 60, 60.2, 60.1, tá? Eu vim aqui para responder para vocês uma atividade do dia 4/6, que eu mandei para vocês lá no portal responderem, que foram 10 questões, correto? A primeira questão, né, lembrando que as questões estão relacionadas à anatomia e fisiologia humana, correto? Não foi isso que eu lancei lá para vocês? São 10 questões, onde essas questões valiam 2 pontos para quem entregou na data correta. Eu vou estar aqui fazendo a correção para vocês entenderem melhor. A primeira questão pede para você diferenciar o que é uma diferenciação celular e uma reprodução celular. Diferenciação celular é um processo pelo qual as células não especializadas se tornam especializadas no nosso corpo. Isso é diferenciação celular. Quando é um processo na qual as células que não são especializadas passam a ser especializadas no nosso organismo, como célula de leucócitos, células de glóbulos vermelhos, células de glóbulos brancos e etc. A reprodução celular já é a formação de novas células. Então essa é a diferença. Reprodução celular, formação de novas células. E diferenciação celular é o processo pelo qual as células passam, que não são especializadas, e tornam-se células especializadas nos tecidos orgânicos. Essa é a resposta da questão número 1. A questão número 2 constitui homeostase ou homeostasia. Homeostase é a coordenação e regulação da função corporal, ou seja, nada que o estado de equilíbrio. Isso é o que significa a homeostase ou homeostasia, estado de equilíbrio do nosso corpo ou coordenação e regulação das funções corporais. A questão número 3 constitui tecidos e seus tipos. Tecido é um conjunto de células semelhantes que trabalham de maneira integrada e desempenham a mesma função. Isso é tecido. Qual é o conceito de tecido? É um conjunto de células, tá, semelhantes que trabalham de maneira integrada no nosso organismo e desempenham a mesma função. Quais são os tipos de tecido? Tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Questão número 3, essa é a resposta. Questão número 4. Qual a função das células de leucócitos? A função das células de leucócitos são células de defesa do nosso organismo, onde elas produzem anticorpos e fagocitam os micro-organismos invasores do nosso corpo. Então, células de leucócitos são células de defesa que produzem anticorpos para combater os antígenos dentro do nosso organismo. Essa é a parte de fisiologia que a gente está falando aqui do organismo humano. A questão número 5, qual a função, constitui tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por células nervosas chamadas neurônios, tá? O tecido nervoso é formado por células nervosas, onde chamamos de neurônios, e também por células protetoras e de sustentação do sistema nervoso central, chamadas neuroglias. Tá? As células que sustentam e protegem o nosso sistema nervoso central é chamado de neuroglias. E as células nervosas se chamam neurônios, tá? Então, constitui tecido nervoso. Tecido nervoso é um conjunto de tecido formado por neurônios
e células protetoras e de sustentação do sistema nervoso central. As células protetoras e de sustentação do sistema nervoso central é chamadas de neuroglias. E as células nervosas são chamadas de neurônios. Então essa é a resposta da número 5. A número 6. Diferencie glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Glândulas exócrinas são aquelas que eliminam secreções para fora do corpo, né? Como glândulas salivares, como glândulas sudoríparas. Isso é glândulas exócrinas, que eliminam secreções para fora do nosso corpo. E glândulas endócrinas são aquelas que eliminam secreções diretamente na corrente sanguínea, tá? Como a tireoide, a hipófise, o pâncreas, que produz hormônio, e esse hormônio é liberado na corrente sanguínea. Então isso tudo são glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são aquelas onde as glândulas produzem substâncias ou hormônios liberados na corrente sanguínea. E glândula exócrina são glândulas que produzem substâncias ou hormônios que é liberado para fora do nosso corpo. Essa era a questão número 6. A questão número 7, diferencie músculo liso e músculo estriado, citando 2 exemplos. Tem gente que não citou exemplo e tem gente que citou exemplo. Musculatura lisa é aquela musculatura que tem uma contração involuntária e não são estriadas, são feitas de mucosas e não se contrai voluntariamente, se contrai involuntariamente, como as vísceras e os órgãos, por exemplo, estômago, intestino, pâncreas, fígado, peritônio, intestino grosso, intestino delgado. Isso são órgãos de musculatura lisa, onde a contração delas são involuntárias, não são controladas. As musculaturas estriadas são aquelas que é formada estrias, ou verticais ou horizontais, onde a contração é voluntária. Músculo do deltoide, músculo do glúteo, reto abdominal, tríceps, quadríceps, isso são musculaturas estriadas, onde a contração é voluntária. E musculatura lisa é aquela musculatura viscosa, mucosa, sem fibra muscular, tá? Onde a contração é involuntária, onde encontramos muito nas vísceras e nos órgãos internos. Questão número 7. A questão número 8 conceitue anatomia e fisiologia humana. Fisiologia humana é o estudo da parte do nosso corpo ou funcionamento dos órgãos. Isso é fisiologia humana. É o estudo do funcionamento dos órgãos, como funcionam os órgãos fisiologicamente. Chamamos de fisiologia humana. A anatomia humana já é o estudo das estruturas do nosso corpo. Estrutura esquelética, estrutura muscular, estrutura óssea. Agora, o funcionamento fisiológico do nosso organismo, como é que funciona o coração, o cérebro, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, é fisiologia. Fisiologia é o estudo do funcionamento dos órgãos internos. E a anatomia é o estudo da estrutura do nosso corpo. Nada mais é do que sistema músculo esquelético e sistema ósseo. Questão número 9. Qual a função do tecido conjuntivo? Tá? O tecido conjuntivo tem a função de sustentar, tá? E nutrir os tecidos não revascularizados. Essa é a função do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem a função de sustentar e nutrir os tecidos não revascularizados. Quando eu falo tecido não revascularizado, são aqueles tecidos que não são inervados de corrente sanguínea, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Então a função do tecido conjuntivo é sustentar e nutrir os tecidos não revascularizados, ou seja, todo tecido que não é revascularizado por corrente sanguínea, quem vai sustentar ele e nutrir é o tecido conjuntivo, tá? Questão número 10. Qual a função
do sistema ósseo. O sistema ósseo ou esquelético tem a função de sustentar o corpo, proteger os órgãos internos, promover a locomoção, produzir células sanguíneas. Então, essas são as 4 funções do sistema ósseo ou sistema esquelético. A sustentação do nosso corpo, proteção dos órgãos internos, promover a movimentação do corpo, produzir células nervosas. Então, essas foram a resposta das 10 questões que era para ser entregue no dia 4/6. Quem respondeu corretamente recebeu a pontuação de 2 pontos para o somatório da primeira avaliação de anatomia e fisiologia, parte 1. Tá bom? Beijo, boa tarde a todos.